Caros alunos, tudo bem? Hoje eu vou gravar a aula 3, capítulo 8. E a aula 3, capítulo 8 é sobre sistemática, ou seja, isso aí é a parte 2 da aula 3, né? Bom, sistemática molecular e morfológica. No capítulo, eles começam falando sobre a classificação, né? E eles falam, por exemplo, a gente tem o reino dos animais, né? Então você pode incluir o animal do seu interesse, né? O urso arctos, o urso cinzento, mas também o urso preto, o panda, a raposa, os esquilos, a cobra coral, a estrela do mar, né? Então, reino animal. Agora, Phylum Chordata, aí não, exclui os animais que não têm uma corda, ou seja, uma coluna vertebral, né? E aí, mas inclui, por exemplo, cobra e assim por diante. Agora, os mamíferos excluem as cobras, né? E a ordem canível exclui o esquilo, né? E a família Ursidae exclui a raposa, né? E o gênero ursos, aí você tem o urso preto e o urso marrom, né? Mas ursos arctos é somente uma espécie, que é o sistema lineano binomial, né? Tem, com dois nomes você define cada uma das espécies do mundo, né? E que essa figura 8.1, a classificação linneana, que é hierárquica, com grupos maiores sendo mais inclusivos que os grupos de uma escala menor, né? Então, até você chegar no gênero e espécie. Nesse caso aqui é canis lupus, né? Então, se é de carnívoro, você vai para canidia ao invés de ir para Alcidia, né? O gênero é canis, que inclui vários, né? Inclusive o cachorro, coiote, assim por diante, né? E canis lupus é o lobo, né? Ele foi desenvolvido no século XVIII, né, no meio do século XVIII, pelo Linneu, é um sistema que a gente usa até hoje. Bom, aqui na figura 8.2 tem vários estilos da gente fazer taxonomia. E os métodos diferentes que descrevem as relações dos organismos, na verdade, dão ênfase a diferentes aspectos do mundo, né? Por exemplo, ao concentrar as características que refletem parentesco, a cladística produz uma árvore evolutiva. Em contraste, a fenética mede todos os aspectos minerais dos organismos, então, portanto, os organismos similaridades nas suas adaptações. E a taxonomia evolutiva tenta fazer o caminho do meio entre os dois, né? E isso aí é muito importante na década de 80, né? Na década de 80, os biólogos, a partir de 1970, e principalmente a partir de 1980, eles tiveram acesso a computadores, principalmente computadores, né, nas universidades, né? Mas, posteriormente, computadores pessoais, né? E aí, o que aconteceu? A gente podia usar um monte de características para agrupar os organismos usando um algoritmo matemático, né? Então aí surgiu a geofonética. Simultaneamente, os trabalhos de Hennig, em 1956, foram traduzidos e lidos em 1970 pelos alunos da Universidade do Kansas, né? Que adoraram, né? Um alemão, né? Não muito conhecido, né? E que tinha um princípio extremamente válido. E você focalizar quando você faz uma filogenia, você focalizar no parentesco, usando características que são derivadas compartilhadas e, portanto, indicam parentesco. Ao mesmo tempo, você tinha um pessoal que estava fazendo a taxonomia tradicional, que seria o Maia, o Zansky, assim por diante, o pessoal da ciência moderna, e eles falaram, tinha, ô, moleques, vamos fazer o que a gente sempre fez, né? Uma espécie é que um bom taxonomista diz que é uma espécie. E aí eles falaram, ó, às vezes é interessante a taxonomia da ênfase na ecologia e às vezes é importante a taxonomia da ênfase no parentesco. Então eles queriam fazer, né, fazer a coisa do jeito deles, como eles sempre fizeram, né? E aí o que aconteceu? Nessa disputa né, de estilos de ver o mundo, os geneticistas perderam, né? E os taxonomistas evolutivos perderam, né? Agora, tem uma sala no American Museum of Natural History, que é a sala do café, né?
e gente, inclusive pesquisadores de instituições próximas, por exemplo, Columbia University, eles iam tomar um café lá e bater papo com os colegas e amigos, né? E dizem que aquela sala do café, ela teve altas, né, altas brigas, né? Teve altas, né, discussões do Dobzhansky e o Maí contra o pessoal dos peixes, né, que começaram a fazer sistemática cladística, e o pessoal que mexia com computadores, que era diferente. Então dizem que era muito interessante na década de 70 e 80 as brigas que tinham lá, né? Mas ganhou a cladística, né? Bom, então, vamos começar, né? Um, qual é a relação entre filogenia, a classificação cladística e a classificação linneana? Aqui a gente tem uma filogenia de 7 espécies, né? Que a gente usou, deduziu usando dados moleculares ou morfológicos, né? E os braços lá dentro significam a quantidade de mudanças que tiveram lá dentro, né? Então, a partir dessa filogenia, o grau de parentesco, você deduz umas relações de uma forma simples e elegante, em que você não usa a quantidade de distância entre as espécies, mas sim você usa só o parentesco. Então, veja, topologicamente, a filogenia e a relação cladística é a mesma, né? Aí, usando o cladograma, né, você aí propõe uma classificação linneana, né? Então, por exemplo, como 1 a 7 todos são descendentes do mesmo ancestral, aí eles fazem uma ordem. Uma subordem seria um dos grupos que tem que ser monofilético, né? 4 a 7 seria uma subordem, a outra subordem seria de 1 a 3, né? Aí, 4 e 7, né, então, um, desculpe, se a subordem é 4 a 7, de 5 a 7 pode ser um gênero, né? Então, aí você teria, né, a primeira subordem seria um gênero, né, com 3 espécies, né? E a segunda subordem você pode ter 2 gêneros, né? O gênero que é monotípico, né, 4, e o outro gênero que inclui 5, 6 e 7, né? Desculpe, outra família, 5, 6 e 7, né? E aí, dentro, você tem um gênero que inclui 5 e 6, tá bom? Então, pode ter um outro gênero que inclui 1 e 2, né? E então, a classificação tem que ter clados que são monofiléticos, tá bom? Então, você também podia propor um gênero com 7 espécies, mas se você é ordem 1 a 7, então as subordens são duas, né? 1 a 3 e 4 a 7, né? E as famílias, aí seriam grupos dentro desses, né? É, e o gênero seria o menor grupo, né? Então, 1, 2 faz um gênero, 2, 3 é outro gênero, 4 é outro gênero, 5, 6 é um gênero e 7 é outro gênero, tá? Vai ficar tudo no mesmo ranking. Bom, a homologia ela é importante, então, como a gente já falou anteriormente, os ossos da mão dos vários vertebrados, por exemplo, da baleia, da ave, do cachorro e do ser humano, enquanto tem funções diferentes, né? Um voa, um nada, um anda e o outro pega as coisas. Eles são os mesmos ossos: o húmero, o radioulnar, os carpais, os metacarpais e os dígitos, tá? São homólogos. E essa homologia indica um parentesco. E foi um dos argumentos que Darwin usou para a evolução. Agora, em contraste, a asa de uma ave e de uma borboleta, enquanto que elas têm a mesma função, elas não são derivadas das estruturas. Então, eles são exemplos de analogia, né? Bom, então, quando você tem um caráter, por exemplo, a asa, você tem que decidir se é uma homologia ou uma homoplasia, né? Homoplasias, analogias, elas não têm uso sistemático e devem ser descartadas. Se elas são homólogas, realmente da mesma estrutura, aí você tem que decidir se essa homologia é primitiva ou derivada, né?
Se ela é primitiva, todo mundo tem, não dá para fazer filogenia. Se ela é derivada e só alguns têm, aí isso aí indica parentesco daqueles alguns, né? Então, isso aí foi a grande sacada do Henning. Características derivadas compartilhadas são importantes para indicar o parentesco. Então, vamos ver uma coisa que dá para fazer, né? Grupos diferentes. Em A, a evolução de uma característica, né? De A para A', forma um grupo monofilético. Quando a espécie ou muitas espécies divergem significativamente do status ancestral, é, ele pode ser excluído, levando a um grupo parafilético, B. Né? Então, veja, se a linha é muito diferente do resto, por exemplo, tem pelos, e os outros têm escamas. Aí você pode criar o grupo os mamíferos e outro grupo A com escamas, os répteis. O grupo dos mamíferos é monofilético. O grupo A com escamas é um grupo parafilético, tá bom? É, então, você está classificando os animais usando uma característica que é primitiva, escamas. E isso aí gera grupos parafiléticos, tá bom? E agora, veja, no caso C, você tem essa característica, a linha evoluiu duas vezes, né? Sangue quente nas aves e nos mamíferos, né? Então, isso aí é uma analogia, né, entre a espécie 1 e 3, né? Porque ela não indica parentesco próximo entre as aves e os mamíferos, né? E sim um parentesco distante. Então, uma característica que é compartilhada e que é usada para definir um grupo que de fato compartilha um ancestral, isso é um grupo monofilético. Uma característica de que é ancestral, primitiva, e você usa para definir um grupo, isso aí é um grupo parafilético, né? E um grupo que é usado para uma característica que evoluiu através de homoplasia, né? Isso aí é um grupo um, polifilético e isso aí não deve ser usado jamais dentro da evolução, tá bom? Aí, o que que você faz quando você está fazendo sistemática, né? Você, na sistemática morfológica. Na sistemática morfológica, você começa com os dados. E você olha os dados, e olha a embriologia dos dados, olha a distribuição dos dados. Às vezes, para decidir, você decide que uma coisa que todo mundo tem é primitiva e uma coisa que só tem em alguns grupos é derivada, né? Ou você usa os fósseis, ou você usa a embriologia para decidir o que é primitivo e o que é derivada, né? Então, você olha muito essas características. Você define, aí isso talvez a primeira coisa de tudo, você define os Operational Taxonomic Units, né? As unidades taxonômicas operacionais, né? E que pode ser, né? Espécies, populações ou gêneros, né? E você define os grupos, né? Aí você define as características, né, que você vai usar na análise. Essa aí, normalmente, essa é característica morfológica, por exemplo, dente gonodonte, dente ipsodonte, cauda com pelos, sem pelos, etc, né? Aí você define os estados em que essas características exibem ou possuem, né? Por exemplo, pode ser presença ou ausência de rabo, ou também pode ser com ah, com essa arco supraciliar ausente, duplo ou uma coisa só, né? Gigantesca, uma batata gigante aqui na testa, né? Então, você tem aí três características. Então, as características são 0, 1 e 2, né? Você define as polaridades, ou a ordem que eles provavelmente evoluíram, né? Isso aí provavelmente usando a embriologia ou o registro fóssil, né? Depois você define o estado ancestral ou mais pisiomórfico. Isso aí normalmente você usa um grupo externo para fazer isso, o melhor jeito. Mas às vezes você pode usar ontogenia ou desenvolvimento de biologia e fósseis, né?
Depois você é, atribui os estados de cada caráter para cada taxon, criando uma matriz de dados. Aí você constrói cladogramas representando o mais parcimonioso ou né, o, o menor, o mínimo, né, o minimalismo, né, a menor quantidade de mudanças que você consegue definir no menor grupo de OTUs. Aí, por quê? Porque você acredita que quanto mais complicada a sua hipótese, menos provável ela era. Então, isso aí é conhecido como a navalha de Occam. Né? Occam, ele falou de que, ó, se você tem uma fórmula matemática que explica as coisas muito mais simples do que uma fórmula complexa, use a fórmula matemática simples. Isso é um princípio geral da ciência, né? Então, você pode propor uma hipótese complicada, né? Em que você tem o coronavírus foi causado por uma conspiração global entre a Organização Mundial da Saúde e os chineses, né? Para destruir as economias do mundo. Isso, você começa a criar um monte de hipóteses auxiliar, né? Mas a hipótese mais simples é que o vírus surgiu, né? A China, porque tem 1 bilhão de pessoas na China, né? E normalmente as coisas evoluem na China, sempre evoluem na China. Antes mesmo da China ser um país inteiro, né? Na época da, das guerras chinesas, né? De que houve, né? O colapso da dinastia, né? Um, e você teve um período em que a China não estava desgovernada, né? Mesmo nesse período que não tinha um governo central, doenças ficavam emergindo na China, porque você tem uma população muito grande, principalmente uma população em áreas urbanas densas, que costumam criar de tudo junto com uma densidade populacional grande para poder se alimentar, né? E você aí tem muitas oportunidades do vírus emergir, né? Das aves ou dos porcos, por exemplo, a gripe, para a espécie humana, né? Então, né, é mais simples de você olhar o passado e falar, ah, coronavírus foi igualzinho ao passado. Surgiu porque sempre surge coisas lá, né? E vai continuar existindo, né? Por causa do impacto em que 1,3 bilhões de pessoas têm numa área em que, principalmente deserta, né? Concentra nos vales e nas cidades, né? E a mesma coisa acontece com o Brasil, cortando a floresta e assim por diante. Você tem chance de se emergir em novas doenças, né? E né, a gente viu emergir Zika e a gente viu chikungunya, a gente viu, né? Então, novas doenças surgem, né? Principalmente em lugares em que o meio ambiente está extremamente destruído, né? Um, Bom, depois que você define as características, né, você usa a hipótese de parcimônia, porque a hipótese de parcimônia, o princípio de Occam, é que quanto mais simples a hipótese, melhor. Então, a evolução provavelmente é simples, ela não é complicada. Né? Então, né, o mais simples é a melhor explicação. Aí você usa estatística para comparar as várias árvores e descobrir qual que foi a mais curta e parcimoniosa. E aí você então tem uma ideia de como construiu. Então, a filogenia, nesse caso, é a última coisa que você constrói. Porque você aí, usando as características, você deduz como foi a evolução desse grupo, né? Para chegar no B e no E. O C, o A e o D são espécies fósseis, né? Pelo menos o C e o A devem ser fósseis, né? Você tem B, E e D, né? Bom, aqui é a figura 8.7, os status relativos das características. Por exemplo, esse arco supraciliar do chimpanzé, ele é uma característica primitiva entre os outros hominoides e derivada em relação aos outros macacos. Então, o chimpanzé, o gorila, o Homo erectus, todos têm isso, né? Mas dentro dos hominoides, o Homo sapiens moderno não tem. Isso é uma característica que é primitiva dentro dos hominoides, né? Mas quando se pega todos os primatas, é uma característica derivada. Então, todo caráter, ele, dependendo de onde você está, no claro, ou ele é primitivo e todo mundo tem, né? Porque
definir o grupo, ou ele é derivado e define aquele grupo, né? Então, em relação aos outras espécies da ordem, ele é uma característica que serve, porque é derivada, né? E veja, unhas. Ele é primitivo em relação a todos os primatas. Todos os primatas têm unhas, né? O sagui é o único que tem garras nas patinhas, só que o dedão, ele tem uma unha, que é uma característica primitiva. Só que, comparado com os outros mamíferos, as unhas, elas são derivadas, né? Porque todos os outros mamíferos têm garras ou carrascos, ou o que seja. Essas unhas são uma característica de primata. Bom, aqui, né, nessa figura aqui, 8.7, a gente está olhando árvores gênicas e árvores de espécie. Os genes em si, uma espécie é uma nuvem de genes. E esses genes, cada um tem sua história. Alguns vieram por hibridação, alguns sobreviveram, né? Aí estão presentes na gente no chimpanzé, né? Mas por sorteio, né? E então, quando ocorre o polimorfismo, não necessariamente é o momento que a especiação ocorreu, né? Então, às vezes, a gente, por exemplo, alguns genes dizem que o chimpanzé é mais parecido com o gorila do que com o ser humano, né? Isso aí porque, por sorteio, né, um polimorfismo pré-existente, aleatoriamente foi perdido e os chimpanzés ficaram, e os gorilas ficaram com uma versão e a gente ficou com outra. Mas isso aí não indica o parentesco, porque, na verdade, a maioria dos genes conta que o ser humano, né, e os chimpanzés são mais próximos do que o chimpanzé e o ser humano do gorila, né? Então, né, quando ocorre o polimorfismo, é quando um genes passa a ter dois alelos. E quando a especiação ocorre, provavelmente as duas populações têm os dois alelos. Só que um é perdido numa espécie, o outro é perdido na outra espécie. É isso aí, se dá uma monofilia recíproca, tá bom? Nesse caso aqui, a árvore gênica é mais velha do que a árvore de espécie, tá bom? Agora, claro que dá para a gente usar o comprimento das traços. E o comprimento é a quantidade de mudanças que houve naquela linhagem, né? Então, o comprimento dos braços de uma filogenia, ela se a taxa de evolução é igual para todo mundo, ela vai ser, os braços vão ser iguais. Só que se a evolução acelera num dos braços, ou se torna mais lenta num dos braços, alguma característica biológica daquela espécie, aí você vai perceber isso usando o teste de taxa relativa, tá? Então você vai calcular a distância de A para C, né? 20 pares de base, né? Distância de B para C, aí você tem 15 pares de base, né? Aí depois a distância de A para C, 5 pares de base, né? Aí você usa essa regra, né? Você tem três distâncias e você tem três equações, né? Aí você usa isso aí, então você soma a distância de A para C e a B para C e você subtrai por duas vezes a distância de A para B, tá bom? E aí isso aí vai te dar a distância do nodo 2 até C, né? E aí você usa isso aí para calcular as várias distâncias, tá? Aí você subtrai pelo original para ver quanto que é o comprimento de cada braço. Então, é, a teste de taxa relativa é usado para ver se houve alguma mudança na taxa de evolução, principalmente com dados moleculares, tá bom? E os dados moleculares é muito interessante, porque enquanto de que é estocástico, né, surgiu uma mutação, foi fixo ou não foi, né? Era vantajosa, não era, né? E a maioria das mutações, elas são neutras, né? Então, qual vai ser? Depende da genética de populações e da pura sorte, né? Só que, enquanto que a taxa de mutações é uma coisa aleatória, quando você tem muitas mutações, você tem um relógio estocástico que tende a se aproximar do relógio metronômico. O metronômico seria exatamente proporcional à evolução ao longo daquele tempo, né? É, não é metronômico, é estocástico, mas tende ao longo do tempo a se aproximar. E quanto mais genes você usar, melhor vai ser essa estimativa do tempo.
né? Então, por exemplo, a meia-vida dos átomos dá um relógio que é metronômico, né? É bem regular, né? O molecular não é assim, é estocástico. Então, você tem que usar várias regiões diferentes do DNA e você tem que fazer a média dessas flutuações. Aí, para você conseguir um relógio molecular que é médio e bom, né? É, então, bom, hum, então, muitas vezes, uma parte importante dos dados moleculares é você calibrar eles. Então, uma coisa que é interessante quando você compara a técnica molecular com a técnica morfológica, enquanto que você fica um tempão olhando seus dados na morfologia antes de fazer a análise, no DNA você roda a análise e depois você decide o que é homoplasia e o que não é, né? E aí você roda ela de novo, né? Então, é, é mais ou menos simples conseguir dados moleculares, né? Você extrai o DNA, né? Depois você amplifica o gene que você tem interesse, e depois você faz sequenciar aquele gene, né? E você aí tem uma sequência de letrinhas, A, G, T, C, que são as bases nucleotídicas, né? Da molécula do DNA, né? Lembrando para vocês que o DNA é uma molécula dupla, né? Em hélice, em que você tem um esqueleto de fosfato e açúcar, né? Então, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. E ligado a cada uma dessas açúcares, que são é, é, ligado a cada uma dessas açúcares, né, você tem uma base nitrogenada, né? Adenina, guanina, tiamina e citosina, né? E elas são complementares, né? Então aí você tem essa sequência de um lado, ela é complementar com a sequência do outro, tá? Então, você sequencia, né, o DNA, então você tem uma sequência de letras e você compara. Claro, você compara o mesmo lado, você não vai comparar o outro lado. Mas aí você compara o mesmo lado e você vê as mudanças que ocorreram entre as várias linhagens. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pode ser humano, chimpanzé, gorila, orangotango e gibão, né? E aí você vê que, né, a maioria é T nessa terceira posição e alguns são C, né? Aí você pode propor de que o que aconteceu. Um, se você tinha T e virou C, então 2 e 5 devem ser próximos, né? Porque eles compartilham o C. Aí, é, é, agora, essa outra árvore filogenética aqui, ela compara o. Com licença, né? Essa outra árvore filogenética aqui, ela compara se propõe uma mudança de T para C no 5 e de T para C no 2. Então, você tem dois passos ao invés de ter um passo, né? E aqui a gente tem de T para C, de C para T, de T, continua T, e daqui de C para três passos. Veja, a mais parcimoniosa é essa. Então, para essa característica, indica essa árvore genética. Então, o computador vai rodando, vai rodando, vai rodando e vai testando. E essas árvores que dizem mais passos, elas são descartadas, tá bom? Então, normalmente no molecular, no morfológico, você olha muito as suas características, olha muito e depois gera a sua árvore. E no DNA, você roda a sua árvore, depois você decide o que é homoplasia e o que não é, né? E você usa aí peso, isso, aquilo, taxa de evolução, ver se está saturado, se não está saturado, e você aí refaz usando modelos apropriados para o grau de evolução que a sua molécula teve, né? Então, moleculares frequentemente fazem análise, quer dizer, rodam primeiro uma vez, e depois, né? Ah, não, a terceira posição está saturada. Eles tomam decisões baseadas nisso, né? Eles olham os dados posteriores. Mas como você é, um nome, quantidade de dados, você consegue fazer isso. Veja, a gente já tinha falado sobre isso anteriormente, mas os dados moleculares ajudaram a gente muito a resolver um problema.
os seres humanos e os grandes macacos, eles eram próximos ou distantes? É uma das perguntas, né, é, né, que foram consideradas no século XIX, não tinha como responder, só que com dados moleculares a gente tem. E Keith, em 1924, propôs que os humanos e os grandes macacos tinham se separado lá no Oligoceno, ou seja, há uns 36 milhões de anos atrás, né? Bom, o Philbin e o Simmons, falaram que o Homo pithecus era um ancestral do ser humano e dos grandes macacos. Isso aí, o Homo pithecus estaria na linhagem dos humanos e o Dilpithecus e os outros estariam na linhagem dos grandes macacos. Então, isso aí seria por volta de 20 milhões de anos, ou seja, ao invés de ser no começo do Oligoceno, foi para no Mioceno, no começo do Mioceno. Aí, Sart e Wilson fizeram os dados moleculares dele, usando proteínas e foi imunológico, né? Eles usaram os microcomprimentos, né? Mediram microcomprimentos de uma reação um, de anticorpos contra as proteínas humanas e grandes macacos, e eles estimaram a taxa de evolução. E eles aí chegaram à conclusão de que a separação dos grandes macacos africanos dos seres humanos era de 1 a 3 milhões de anos. Sarah Wilson. Isso aí provocou o começo das guerras moleculares, né? Lembra das guerras clônicas do Star Wars? Então, dentro da antropologia, houve as guerras moleculares, né? Então, Sarah Wilson liderava, né, o ataque à filogenia do Philbin e Simmons, né? E veja, um é 67, outro é 68. E aí, hoje em dia, né, a partir de 1990, a gente tem um consenso ali que os seres humanos, os chimpanzés, eles separaram entre 5 a 7 milhões de anos, mais ou menos. Então, esse aí seria o consenso moderno, e principalmente pós-genômico, né? A gente tem a sequência do chimpanzé, do gorila e do ser humano, completa, todo o genoma, né? E a gente aí tem uma ideia melhor de como foi essa mudança, né? Então, veja, o DNA tem pouca influência do meio ambiente, é de grande simplicidade, né? Agora, a sequência de aminoácidos, ela é um pouquinho mais influência no meio ambiente, né? Você edita o sequência de aminoácidos para produzir proteínas, né? E a influência do meio ambiente aumenta. E de proteínas, para características histológicas, a influência do meio ambiente aumenta, né? E veja, a gente está saindo do genótipo e indo para o fenótipo, né? Aí você tem as características anatômicas e morfológicas, e você tem mais influência no meio ambiente e menos simplicidade. O comportamento animal é muito mais complexo, né? E mais influenciado pelo meio ambiente, tá bom? Então, quanto mais influência do meio ambiente, mais lábil é o traço, né? Ou seja, e mais complexo ele se torna, né? Bom, essa figura 8.12 é duas visões da classificação de humanos e macacos, né? Na classificação A, o jeito tradicional, você dá ênfase em adaptação, colocando os macacos africanos e asiáticos, uma grande família, pongídeos, humanos, sendo da família hominídea. Até recentemente, essa classificação era considerada que refletia a evolução dos hominoides. Aí, depois dos dados moleculares, a gente, na verdade, percebeu que Pongide e Lubatide são asiáticos, né? Eles fazem um grupo. E você chamar hominídeo só o homem, tá errado. Hoje em dia, a gente chama os macacos africanos, gorila, chimpanzé e o homem, de hominídeo. E a gente chama Ilobatide e Pongide, né? São outras famílias, né? Então, Pongide se restringiria ao Pongo, né? Ilobatide se restringiria a Ilobates, né? E hominídeos se restringiria aos chimpanzé, o gorila e o homem, né? Então, esse seria hominine e gorilini, exceto que gorilini, na verdade, é parafilético, porque aí a gente descobriu que o chimpanzé está mais próximo do homem do que do humano, né? Então, hominine seria o homem e chimpanzé, e gorilini seria o gorila, né? Então, essa classificação do livro já está errada de novo, né? Então, uma outra maneira de a gente chegar a isso é, a gente chama hominídeo,
e inclui o Pongo, né? Então extingue a família Pongide, né? Então, Lobatida continua existindo, né? Mas hominídeo inclui o Pongo, que seria a família Pongine, e a família Hominine seria o gorila, o chimpanzé, e, então, ou seja, igual esse esquema, né? Desculpa, né? O hominine, ao invés de hominídeo, ia incluir o que tem na hominídeo, né? Ou seja, gorila, pan e homo, né? Então a gente jogou o hominídeo para trás, Pongide virou Pongine, hominídeo aí virou hominine, né? E aí você tem goriline e hominine. Aí seria homo e pan, juntos, tá bom? Essa aí talvez seja mais corrente, né? Às vezes as pessoas chamam de panini, né? Então o ser humano seria um terceiro chimpanzé, panini, né? Bom, acabamos esse capítulo, né? Então, o próximo capítulo, na verdade, vai ser o capítulo 9. Então, deixa eu fechar aqui, né? Parar a gravação. E o próximo capítulo vai ser o capítulo 9, tá bom? Então, tem mais aí. Terminamos a parte 2 da aula 3. A próxima vai ser a parte 3 da aula 3, né? Então, tem mais aí.